Oi, gente, tudo bom? Vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre trauma na hipnoterapia, né? Eu tive algumas pessoas, depois que eu postei o primeiro vídeo, queriam saber como é que funciona exatamente tratar de trauma na hipnoterapia. Bom, eu queria primeiramente explicar para vocês o seguinte: a gente pode criar um trauma ou uma memória errada ou alguma assimilação não correta em qualquer tempo da nossa vida, tá? Geralmente ela é gravada do 0 aos 7 anos de idade, porque nessa idade é a idade que a gente está absorvendo muita coisa, é a idade que o nosso subconsciente está ali, ó, no 100%. Você tem muito pouco consciência do que você está fazendo. Tanto é por isso que muitas vezes as crianças, né, se você mandar uma criança pular de algum lugar, pular de uma janela, ou até eles querem pular de uma janela, né, achando que é super-homem ou algum super-herói, eles podem até fazer uma loucura dessa porque não tem noção do perigo, né? Não tem a consciência do perigo. Conforme a gente vai ficando mais adulto, a gente começa a ter mais consciência, tá mais ligado no que tá ao nosso redor. Então, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da nossa mente. Mas também existem os traumas que eles podem acontecer ao longo da vida. Então, por exemplo, pode ser um trauma de relacionamento, né? Você de repente sofreu um relacionamento abusivo, verbal, físico, enfim, e isso mudou a sua realidade em relação ao que você pensa sobre relacionamento, o que você pensa sobre amor. Às vezes, amor hoje pode ser algo para você que é perigoso, né? Na sua cabeça gravou que é algo perigoso e você não consegue se relacionar ou você não consegue se entregar a um novo relacionamento. Por quê? Porque no teu subconsciente roda aquele programa que relacionamento, amor não é seguro, é perigoso. Então, a gente trabalha na hipnose nessas crenças que a gente chama, nesses traumas. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele funciona da seguinte forma. Imagine o seguinte: se eu falo para você uma coisa que não é a sua verdade, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui um pouco forte, mas é porque eu quero ir ao extremo. Então, vamos dizer assim, quando a gente fala sobre abuso, né, abuso sexual, eu nunca passei por um abuso sexual, mas quando a gente não passa por aquela situação, o nosso subconsciente vai buscar onde? Vai buscar nas mídias, vai buscar no que já viu, vai buscar, por exemplo, se eu tive uma amiga que sofreu um abuso, a minha relação com aquela informação vai ser mais forte. Se você passou por um ato de abuso sexual, isso é muito mais forte em você, causa muito mais impacto em você do que causa em mim. E isso, nós somos assim, por exemplo, o que eu sinto de um jeito, você sente de outro, e é assim que os nossos beliefs e os nossos sentimentos são feitos. Todos nós somos diferentes, todos nós lidamos diferentemente com cada sentimento, baseado nas nossas experiências. E se nós não tivermos essas experiências, o nosso subconsciente vai tentar buscar ou na televisão, ou no que já viu antes, ou numa notícia de jornal, ele busca as informações que ele tem, né? E aí, como é que você trabalha isso? Por exemplo, outro exemplo que eu queria dar é o seguinte, medo de voar de avião, por exemplo. Eu nunca tive medo de voar de avião. Até que um dia, aconteceu que minha mãe faleceu, e eu fiquei sabendo que minha mãe faleceu, tipo, 5 horas da tarde. E eu tinha 2 horas para chegar no Heathrow, né? Quem não sabe, eu moro aqui em Londres. E eu sabia que eu não podia, porque eu vou sair às 10 da noite. Eu sabia que eu não podia confiar em pegar um táxi, porque quem mora em Londres sabe que o tempo aqui, o trânsito é maluco, não dá para confiar. E eu achei melhor pegar o trem e depois peguei o underground, né, para chegar no aeroporto. E foi tudo muito corrido. O underground parou no meio da estação, tipo, nunca tinha acontecido isso comigo. E eu com mala, correndo, tudo. Eu tava com a minha irmã, nós duas estávamos correndo. Enfim, chegamos no aeroporto, despachei as malas, o guichê fechou. Passamos as malas, passamos a imigração, né, o customs e tal. Quando eu sentei no avião, eu tive sabe, aquele breakdown, sabe, parece que... E o que que aconteceu? Eu tive aquela
confusão de sentimento, raiva do que estava acontecendo. Chorei porque eu ia conseguir chegar no enterro da minha mãe, e raiva pelo que tinha acontecido, tristeza porque minha mãe tinha morrido. Então, todos esses sentimentos ao mesmo tempo. E aonde eu estava? Dentro do avião. Então, o que eu quero explicar com tudo isso é o seguinte: às vezes o trauma que você tem, o medo que você tem, não quer dizer exatamente com aquilo. Por exemplo, o meu medo de voar de avião não tinha nada a ver com aquilo. Tinha a ver que minha mãe tinha morrido, eu corri, e quando aconteceu toda aquela situação, eu estava dentro do avião. Então, a associação que o meu subconsciente fez é que o avião linkou aqueles sentimentos todos, quando o avião não tinha nada a ver com isso. O avião foi só o lugar que o meu breakdown aconteceu, mas não tinha nada a ver com o avião. Eu tô explicando isso, é muito particular o que eu tô falando com vocês, mas é para vocês entenderem, porque eu penso que explicando um evento real seja mais fácil para você colocar isso na sua vida, como você se sente. Eu, por exemplo, tive uma cliente que ela tinha medo de botão de roupa. E ela sofria muito com isso, porque você imagina, ela não podia ter roupa de botão, tudo que ela vestia era ou sem botão ou zíper que ela tinha que usar, e era muito difícil. E a gente depois, quando foi fazer regressão, não tinha nada a ver com botão. Foi uma situação que ela passou e, enfim, a mãe dela costurava, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero explicar pra vocês é que não tinha nada a ver com botão. Assim como o meu medo de voar de avião não tinha nada a ver com voar de avião, tinha a ver com todos os outros sentidos, outros sentimentos que aconteceram. Então, quando a gente consegue entrar no nosso subconsciente, a gente consegue acessar aonde aquela informação foi gravada errada. Porque a gente aprende coisas o tempo inteiro. Mas nem tudo a gente aprende certo. E quando a gente aprende algo errado, o nosso subconsciente aprende algo errado, é importante que ele aprenda certo. É importante que a gente regrave e grave certo. Eu tenho certeza que na sua vida você já aprendeu coisas que não estavam certo. E aí você aprendeu o jeito correto de fazer, né? Não estava certo, você aprendeu o jeito certo. Então, tudo funciona assim. O nosso subconsciente também funciona assim. O que acontece, na verdade, com o nosso subconsciente é que ele roda o processo. Ele é como se fosse um HD de computador, ele roda. Ele não checa se é errado, se é certo o que ele está fazendo. Não, ele só roda. Quem pensa é o nosso subconsciente, o nosso consciente. Mas o que acontece? O subconsciente, como ele é instintivo, o sentimento vem na hora. Por exemplo, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, vem aquilo, quando vem de uma vez. Já quando é algo que é racional, o sentimento vai aumentando. Entende como é que funciona? Então, olha só, o que é subconsciente, ele vem suddenly, ele vem de uma hora para outra. O que é consciente, ele vai aumentando, né? Então, imagine, uma preocupação, ela é consciente. Ah, então vai. E aí vai subindo aquele nível, né? Não é assim? Então, mais um exemplo eu tô tentando fazer para que vocês possam entender que é um assunto bem, assim, deep, né? É um assunto que é bem... Eu tô tentando ser, assim, o mais fácil possível para ter o entendimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que a hipnose ela é tão eficaz, porque a gente consegue naquela memória... às vezes você acha que, por exemplo, isso desencadeou quando aconteceu tal coisa. Mas, na verdade, teve um episódio antes desse, que você não está consciente. Às vezes é um episódio que aconteceu na sua infância. Não quer dizer que foi nada que você sofreu, enfim, ou pode ser, mas eu quero dizer, Fernanda, eu tenho uma infância que foi maravilhosa, eu não deveria ter trauma nenhum. Todos nós temos trauma de infância, todos nós. Sabe por quê? Porque é assim... Quando a gente fala aqui da idade de 0 a 18, 24 meses, a criança ela só tem atenção para a mãe. Então, ela não entende que, por exemplo, a mãe tá cansada, né? Quem é mãe vai entender isso. Às vezes deu de mamar a noite inteira, né? Tá chorando, teve uma noite ruim com cólica. E aí, a mãe não vai lá no berço ver a criança, né? Ou, de repente, não vai buscar-la na escola, né? Se ela foi novinha para a escolinha. Aquilo na cabeça da criança é a primeira forma de rejeição.
Porque a criança, ela não consegue ter o entendimento de que, a minha mãe foi trabalhar para pagar o mortgage da casa, ou para pagar o aluguel da casa, né? A criança, ela entende que a minha mãe não tá lá, não é? Então, e não quer dizer que isso vai ser um trauma, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como a criança naquele momento lidou com aquela situação. Aí é que você vai entender se existe um trauma, né, um sentimento de rejeição, ou se foi uma coisa que foi tudo bem, não teve nenhum impacto. E uma criança pode absorver de uma forma e uma outra criança pode absorver de outra forma. Duas irmãs podem pensar de formas diferentes e tomar isso diferentemente. Então, cada um tem o seu jeito particular e cada pessoa é única. Então, a gente tem que também respeitar isso. Temos que ser kind, né? Temos que ser bondosos conosco, com nós mesmos, ter paciência, né? Às vezes a gente tem tanta paciência com os outros, se alguém vier te contar, tipo, ai, nossa, deixei o negócio cair, eu sou uma tonta, tal, a tua amiga vai falar assim, você vai falar assim pra sua amiga, não, fica tranquila, isso acontece, amanhã você tá de pé aí, resolve tudo, fica tranquila. Agora, quando é com você, você fala assim, eu sou uma tonta, não devia ter feito isso, eu não sirvo. Não tô falando que todo mundo faz isso, mas eu tô falando que isso é uma coisa muito normal das pessoas fazerem. Então, vamos estar atento a isso também. De vez em quando, dá um abraço em você, se sente assim, né? Às vezes a gente abraça os outros, mas às vezes a gente não se abraça, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho de hipnoterapia e como a hipnoterapia pode ajudar as pessoas. Se você tiver mais interesse, me manda uma mensagem, me manda um direct, WhatsApp e compartilha com os amigos. Assim, mais gente pode ficar sabendo. Beijo!